Você se dá conta de que a maior parte das pessoas trabalha a vida inteira por dinheiro, sem notar que já nasceu com tudo o que precisava para ser próspera? Sim, próspera. Não com riqueza material imediata, mas com uma capacidade interna capaz de gerar uma fortuna considerável. O mais surpreendente, muitos morrem sem jamais acessar essa potencialidade. Vivem como se fossem naturalmente desprovidos, quando, na verdade, nasceram verdadeiramente ricos em potencial. A questão não é, será que você nasceu rico? A pergunta crucial é, você decidiu transformar essa realidade em prosperidade ou vai ignorá-la mais uma semana? Você não precisa conquistar a riqueza, ela já reside em você, aguardando ser utilizada. Essa é a parte que ninguém lhe contou. Você não precisa se tornar alguém abastado. Basta deixar de negar que já o é. A maioria das pessoas vive exatamente assim, negando sua própria abundância, como se a escassez fosse inerente à existência, como se fosse nobre viver na penúria. Mas diga-me, quando a carência se tornou uma virtude? Quando acreditar que desejar mais é errado, passou a ser sinônimo de humildade? Perceba, ninguém lhe ensinou que você possui um poder criador inerente à sua mente, a capacidade de projetar, em forma de imagem, qualquer realidade desejada. E essa imagem, quando assimilada emocionalmente e impressa em seu subconsciente, começa a remodelar o mundo externo. Mas o fato de você nunca ter aprendido isso não anula sua veracidade. Desde sempre, a humanidade molda o ambiente com a mente. Tudo o que você vê, a cadeira em que está sentado, o telefone em sua mão, a casa onde mora, tudo isso existiu primeiro na mente de alguém. E o que o faz acreditar que sua vida é uma exceção a essa regra. Agora reflita. Quantas vezes você se disse incapaz, que era demasiadamente difícil, que não era para você? Quantas vezes você olhou para sua conta bancária e pensou, eu não tenho? Pois bem, cada uma dessas frases foi um tijolo no muro que o separa da abundância. A cada afirmação de limitação você a reforça. O universo não lhe concede o que você deseja, mas sim o que você acredita. Ao dizer, sou pobre, ele responde, ok, seja. Ao dizer, não consigo, ele diz, tudo bem, não consiga. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Durante anos não me via como alguém capaz. Acreditava que meu destino era a sobrevivência. Trabalhei em postos de gasolina, trocando óleo, limpando pisos, fazendo qualquer tarefa disponível. Não era falta de dedicação, trabalhava arduamente, mas estagnava. Sentia-me preso a um ciclo interminável. Era como tentar correr com uma âncora presa ao tornozelo. E essa âncora era a imagem que eu tinha de mim mesmo. Mas então, um homem me deu um livro. Pense e enriqueça. Comecei a ler e, de repente, algo fez sentido. Pela primeira vez, alguém me dizia que não precisava lutar contra o mundo, bastava mudar meu interior. Foi como uma faísca. Abandonei meu emprego no corpo de bombeiros, sem planejamento, sem experiência, sem dinheiro. Mas com algo novo, uma imagem diferente de mim mesmo. E sabe o que ocorreu? Em menos de um ano, ganhei mais de $100.000. Não foi sorte, foi alinhamento. Ao modificar a imagem que tinha de mim, o mundo começou a se reorganizar ao meu redor. Agora me diga, quantas vezes desistiu de algo por se achar incapaz? Quantas oportunidades ignorou por acreditar que não eram para você? Sabe o que isso é? Condicionamento em ação. A maioria das pessoas passa a vida tentando resolver a falta de dinheiro com um trabalho árduo, com esforço redobrado, com mais um emprego. Mas não percebem que o problema não é externo, reside na programação mental. E o pior, elas nem sabem que estão programadas. A pergunta é, você continuará vivendo sob essa programação? Permitirá que velhas ideias determinem quanto pode ganhar, onde pode morar, o que pode vestir? Ou irá parar agora e conscientemente escolher uma nova imagem de si mesmo? Muitos temem fazer isso, temem parecer pretensiosos, temem falhar, temem sair da zona de conforto. Mas permita-me perguntar, esse conforto que você experimenta é realmente confortável? Ou apenas se acostumou a ele? Porque viver sem realizar seu potencial, isso sim deveria ser desconfortável. Veja, tudo o que você crê se torna sua experiência.
Se você acredita que dinheiro é escasso, ele será. Se acredita que não merece prosperidade, ela o evitará. Agora, se acreditar que nasceu próspero e viver como tal com mentalidade de abundância, de criação, de propósito, tudo ao seu redor começará a mudar. E você pode começar agora. Nos próximos 7 dias, observe cada pensamento negativo sobre dinheiro. Cada um. Anote. E ao lado escreva o oposto. Por exemplo, não consigo pagar isso, vira, estou encontrando maneiras de pagar isso com facilidade. Faça isso sem falhar. Substitua o antigo pelo novo. 7 dias seguidos. Não é magia, é neuroplasticidade. É reprogramação mental, é ciência. Você nasceu próspero. E o que o separa da prosperidade não é um título acadêmico, não é uma herança, não é a situação econômica. É a imagem que você insiste em carregar de si mesmo. Mas você pode abandonar isso agora. Uma nova vida não começa quando tudo muda. Ela começa quando você muda. Agora, a pergunta é: você está pronto para aceitar isso? Ou vai esperar mais uma semana para viver o que sempre lhe pertenceu por direito? Por muito tempo, acreditei que quanto mais trabalhasse, mais dinheiro teria. Cresci ouvindo isso. Trabalhe duro e tudo dará certo. Mas quero lhe contar uma verdade que ninguém diz. O mundo não recompensa esforço, mas valor. E valor não se relaciona com a quantidade de suor derramado, mas com a frequência que você emite, com o nível de consciência que carrega, com a utilidade e o impacto do que oferece. Eu via pessoas acordando às 5 horas da manhã, pegando 3 transportes, chegando em casa exaustas à noite, e mesmo assim permaneciam com dificuldades financeiras. A conta bancária não mudava, e eu pensava, isso não faz sentido. Essas pessoas estão se dedicando totalmente. Por que não prosperam? Foi aí que entendi. Elas estão operando na frequência errada. Estão se movendo fisicamente, mas não mentalmente. Estão agindo, mas não estão alinhadas. Estão forçando o universo, quando deveriam estar colaborando com ele. Você pode trabalhar 14 horas por dia e ainda vibrar escassez. Acordar pensando em dívidas, passar o dia reclamando da falta, dormir com medo do futuro. E então, espera que a vida lhe dê mais? O universo não ouve seu cansaço, ele responde à sua vibração. E se você vibra falta, não importa o quanto se esforce, atrairá mais situações que reforçam essa falta. Não é punição, é lei. Pense comigo, quantas vezes você se pegou dizendo só queria ganhar um pouco mais? Se pudesse pagar todas as contas este mês, já estaria ótimo. Não preciso de muito, apenas o suficiente. Parece nobre, parece humilde, mas o que há por trás disso é medo, é limitação. É a crença de que pedir mais é errado, que querer prosperar é egoísmo. E enquanto carregar esse tipo de pensamento, você bloqueará o fluxo da abundância. Quando comecei a entender isso, minha vida mudou. Parei de me perguntar, como ganho mais? E comecei a perguntar, como posso entregar mais valor, com mais consciência, com mais alinhamento? Parei de correr atrás do dinheiro e passei a correr atrás de mim mesmo, da minha verdade, da minha frequência ideal. E sabe o que aconteceu? O dinheiro começou a chegar, de maneiras que eu nunca poderia imaginar. Oportunidades surgiram, pessoas certas cruzaram meu caminho, ideias começaram a surgir com clareza. Era como se tudo estivesse esperando que eu finalmente sintonizasse no canal certo. Mas preciso lhe dizer, isso não significa que você não trabalhará. Significa que seu trabalho deixará de ser um fardo e se tornará uma expressão. Você deixará de trabalhar para sobreviver e começará a trabalhar para expandir. Não estará mais vendendo seu tempo, mas sua energia. E a energia certa atrai recursos, colaborações, soluções, caminhos que antes pareciam inacessíveis. Pense em Steve Jobs. Ele foi demitido de sua própria empresa. Para muitos, seria o fim. Mas ele usou aquela dor como impulso. Vibrou ainda mais forte. Criou a Pixar. Retornou à Apple. E revolucionou o mundo mais uma vez. Não foi o esforço físico que o levou lá. Foi a clareza da imagem mental que ele tinha. Foi a frequência que ele decidiu ocupar, mesmo quando tudo parecia ruir. Agora me diga,
Quantas vezes você ficou paralisado por achar que não tinha energia para continuar? Ou por achar que já estava fazendo tudo o que podia? A verdade é que você estava insistindo na ação errada, na mentalidade errada, na vibração errada. E isso é exaustivo. Porque não importa o quanto você empurre, o universo não responde ao empurrão. Ele responde à sintonia. Existe uma pesquisa da Harvard Business School que mostra que pessoas que definem metas com clareza, as escrevem e as revisam frequentemente, têm 10 vezes mais chances de alcançar sucesso financeiro do que aquelas que apenas trabalham duro. 10 vezes. E sabe o que isso prova? Que a imagem mental tem mais poder do que a ação cega, porque a imagem mental define o que você vai atrair, enquanto a ação sem direção apenas o cansa. Muitos acham que isso é conversa esotérica. Mas pense no seguinte: todo o seu corpo é energia em movimento. Suas emoções são vibrações. Seus pensamentos são frequências. E frequência é como uma estação de rádio. Você não pode ouvir música clássica sintonizado numa rádio de rock pesado. Do mesmo jeito, você não pode receber prosperidade se está sintonizado na frequência da escassez. Não importa o quanto deseje, você precisa mudar a estação. E mudar a estação exige consciência, não esforço. Se você acorda todos os dias preocupado com dívidas, se vive dizendo que está difícil, que não dá, que as coisas estão piorando, me diga, que estação você acha que está ouvindo? Que tipo de oportunidades consegue captar nesse estado? Que tipo de ideias consegue ter? Mas e se você acordasse e dissesse: hoje eu escolho focar no que posso criar. Hoje eu decido entregar meu melhor com entusiasmo. Hoje eu escolho me alinhar com a abundância. Isso não é pensamento positivo vazio. É reposicionar sua frequência. E quando você faz isso consistentemente, o mundo exterior começa a mudar. Não porque o mundo mudou, mas porque agora você está enxergando as possibilidades que antes sua frequência não permitia perceber. Se você está cansado, talvez não seja porque trabalhou demais. Talvez seja porque está tentando viver uma vida desalinhada com quem você realmente é. E isso é o que mais suga energia. Viver fora da própria verdade. Então respire fundo agora. Se permita parar de correr. Não por desistência, mas por clareza, por decisão, por escolha consciente de voltar a si mesmo e, a partir daí, construir uma realidade que realmente o represente. Você não foi feito para correr atrás do dinheiro. Foi feito para atraí-lo com quem você decide se tornar. E essa decisão pode ser tomada agora, neste exato momento, sem mais um minuto de demora. Quantas vezes você se pegou dizendo: sei o que preciso fazer, mas por algum motivo simplesmente não faço? Ou então, já li sobre isso, já assisti a vídeos, já fiz cursos, mas parece que nada muda. Essa é uma das maiores frustrações de quem busca crescimento pessoal e financeiro. A verdade é que o problema nunca está no conhecimento, está no condicionamento. Você não age a partir do que sabe, age a partir do que está profundamente programado em você. Vivi isso por anos. Sabia que precisava mudar minha situação. Sabia que existia algo maior me esperando. E mesmo assim, continuava preso aos mesmos comportamentos. Eu queria mudar, mas era como se estivesse dentro de um labirinto. Eu via a saída, mas a cada tentativa de alcançá-la, algo me puxava de volta. E esse algo era o que eu não via. Padrões subconscientes que comandavam cada escolha minha, cada hábito, cada reação. Eu achava que era livre, mas estava preso em mim mesmo. Sabe o que me fez perceber isso? Uma manhã comum como qualquer outra. O despertador tocou e eu levantei automaticamente. Fiz tudo sem pensar. Escovei os dentes, preparei o café, peguei o carro, fui trabalhar. E em determinado momento, enquanto dirigia, percebi que não lembrava de nenhum detalhe do trajeto até ali. Meu corpo estava fazendo tudo, mas minha mente não estava presente. Foi como um estalo. Eu não estava vivendo. Eu estava repetindo. É assim que a maioria das pessoas vive. Repetindo. Acordam do mesmo jeito. Pensam as mesmas coisas. Sentem as mesmas emoções. Fazem as mesmas ações. E depois se perguntam por que continuam tendo os mesmos resultados. Isso não é azar, não é destino e definitivamente
não é falta de esforço, é programação. E enquanto você não reprogramar a forma como pensa, continuará vivendo as mesmas experiências com rostos e lugares diferentes. O cérebro humano funciona como um sistema de repetição. A cada repetição de um pensamento, uma ação, uma emoção, você fortalece uma conexão neural. E depois de algum tempo, aquilo se torna automático. Vira um hábito. Vira quem você é. Por isso, você pode saber tudo sobre sucesso, abundância, propósito. Mas se sua programação interna está baseada na escassez, no medo, na dúvida, é isso que comandará suas decisões. Não importa o quanto você queira mudar. E tem mais. O subconsciente não distingue verdade de repetição. Ele não questiona, apenas aceita. Então, se por anos você repetiu que não é bom com dinheiro, que não merece mais, que é difícil enriquecer honestamente, que quem tem muito é porque tirou de alguém, o subconsciente aceitou tudo isso como verdade. E agora, ele trabalha incansavelmente para manter sua realidade alinhada com essas crenças. Ele fará você esquecer oportunidades, procrastinar ações importantes, se sabotar no momento da virada, tudo para manter sua identidade atual intacta. É por isso que digo, você não precisa de mais informação, precisa de reprogramação. E a reprogramação exige repetição consciente, todos os dias. Repetição do que você quer ser, ter e viver. Você precisa substituir as imagens antigas por novas. Precisa criar novos circuitos neurais, com imagens de prosperidade, de confiança, de clareza. E repetir, 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 até que isso se torne automático. Até que isso vire sua nova identidade. Lembra quando aprendeu a dirigir? No começo tudo era confuso. Você precisava pensar em cada detalhe. Marcha, freio, embreagem, seta. Mas hoje, você faz tudo sem pensar. Isso aconteceu porque você repetiu o suficiente. A mesma coisa vale para a riqueza. Se hoje ela parece difícil, é porque ainda não está programada em você. Mas se você repetir o suficiente, chegará um momento em que pensar grande será tão natural quanto respirar. E quando isso acontecer, o mundo responderá à sua nova frequência sem esforço. As oportunidades parecerão surgir do nada. Mas não é magia, é neurociência aplicada. E eu lhe digo isso com propriedade, porque vivi isso na pele. Por 26 anos da minha vida, repeti padrões que me levavam ao fracasso. Via os mesmos problemas se repetindo em empregos diferentes, em cidades diferentes, com pessoas diferentes. Era como um filme sendo rodado com figurinos novos. E o pior, eu não fazia ideia de como mudar. Até o dia em que entendi que o que precisava ser mudado não era o mundo ao meu redor. Era a história que eu estava contando para mim mesmo sobre quem eu era. Quando comecei a repetir conscientemente uma nova imagem, uma nova narrativa, uma nova visão, tudo começou a mudar. E não foi porque o mundo ficou mais fácil, foi porque eu fiquei mais forte internamente, mais consciente, mais alinhado com a vida que eu queria criar. Então, se você está me ouvindo agora e se identificando com isso, saiba que não há nada de errado com você. Você só está operando com uma programação antiga. E a boa notícia é, você pode mudar isso. Pode começar agora. Escolha um novo pensamento, uma nova imagem, um novo sentimento e repita. Mesmo que no começo pareça forçado, mesmo que seu corpo resista, mesmo que você não acredite totalmente, apenas continue. Acredite no processo. Acredite na repetição. E um dia, quase sem perceber, você se pegará agindo diferente, pensando diferente, sentindo diferente. E esse será o sinal claro de que você se tornou uma nova versão de si mesmo. A versão que você sempre foi, mas que agora, finalmente, despertou. Se você quer transformar sua realidade financeira, sua saúde, seus relacionamentos ou qualquer outra área de sua vida, precisa entender isso de uma vez por todas. Sua realidade é apenas um reflexo de sua consciência. Ela não é um acidente, não é uma coincidência, não é culpa do governo, da economia, do seu passado ou de sua família. Ela é um reflexo, e reflexos não mudam até que a imagem que os projeta mude.
A maioria das pessoas vive tentando mudar os efeitos. Elas brigam com os sintomas, lutam contra os resultados. Mas não entendem que o resultado é apenas o espelho. E o espelho não se muda com força. Você pode gritar, reclamar, bater nele, mas o reflexo só muda quando você muda a imagem original. E essa imagem está dentro de você, está em sua mente, em sua consciência, no que você acredita sobre quem é, sobre o que merece, sobre o que é possível. Eu me lembro de uma época em que minha vida parecia um eterno retorno ao mesmo ponto. Era como se eu desse 2 passos e recuasse 3. Eu tinha bons momentos, fazia progresso, mas de repente tudo travava. E o mais frustrante é que eu achava que estava fazendo tudo certo. Até que um dia parei e encarei de frente uma pergunta que mudou tudo. O que dentro de mim ainda está preso ao passado? Porque o externo só estava espelhando o meu interno. E foi aí que percebi que, mesmo tentando ir adiante, eu ainda carregava a velha autoimagem, os velhos medos, as velhas crenças. Era como tentar correr com o freio de mão puxado. Enquanto eu não mudasse o que estava impresso em minha consciência, nada ao redor mudaria de verdade. Tudo começa dentro. Você não atrai o que deseja, você atrai o que é. E ser não tem a ver com o que você fala, tem a ver com o que você sente como verdade. Muitas vezes, você diz que quer prosperidade, mas sente que não merece. Você diz que quer um novo relacionamento, mas sente que ninguém o amará. Você diz que quer sucesso, mas sente que é difícil demais. E o universo responde à vibração, não às palavras. A ciência já confirmou isso. Pesquisas em neurociência mostram que o cérebro humano responde mais fortemente à imagem emocional do que à lógica. Ou seja, não adianta dizer sou rico se lá dentro você ainda se sente inseguro, culpado ou limitado. O que cria sua realidade é a emoção que você associa a essa imagem. E é por isso que tantas afirmações não funcionam, porque as pessoas repetem palavras com a boca enquanto continuam alimentando imagens de escassez na mente. Você precisa viver a imagem antes que ela se manifeste. Precisa sentir a vibração daquilo que deseja como se já fosse real. Não porque você está fingindo, mas porque você entende como as leis funcionam. Você entende que a matéria segue a mente, que o físico segue o invisível, que o mundo lá fora é sempre o último a saber. Primeiro você transforma por dentro, depois tudo ao redor começa a se reorganizar. Pense nisso por um momento. Se você se percebe limitado, sua realidade reflete essa convicção. Cada evento se torna um obstáculo disfarçado de oportunidade. Cada desafio se transforma em ameaça. Cada solução em um risco a ser evitado. Tudo isso parece lógico, inquestionável, porém, é apenas o reflexo de uma percepção restrita agindo em silêncio. Agora, imagine o oposto. Visualize-se como alguém pleno, talentoso, merecedor. Mesmo sem evidências tangíveis, mesmo sem riqueza, mesmo sem reconhecimento público. Se você nutre essa visão com firmeza emocional, ela molda seu comportamento. Suas decisões se tornam mais ousadas, suas ações mais confiantes, e o mundo reage, espelhando essa nova imagem. Não se trata de ignorar a realidade, mas de reconhecer sua natureza transitória, em contraponto à sua consciência permanente e fundamental. Ao mudar sua base interna, você transforma a realidade externa. Você não está preso a resultados, mas às ideias que você nutre sobre si mesmo, e a qualquer momento pode escolher novas ideias, construir uma nova identidade, estabelecer uma nova vibração. Eu costumo usar a analogia do ferro. Um bloco de ferro bruto vale $5, mas transformado em agulhas, seu valor pode alcançar $500. Se for utilizado na fabricação de molas de relógios, pode valer $250 mil. É o mesmo material. O que muda é a forma, a utilidade, o valor atribuído. E você é assim também. Você já possui valor intrínseco, mas talvez esteja sendo subutilizado por uma consciência limitada. Ao modificar sua autoimagem, você liberta novas versões de sua existência. Portanto, pare e escreva. Descreva quem você precisa ser para viver a vida desejada. Não o que precisa ter,
mas quem precisa ser. Como essa pessoa pensa, sente, age diante dos desafios, quais decisões toma. Com esse retrato em mãos, viva um fragmento dessa imagem a cada dia. Um passo, uma decisão, um pensamento. A mudança não é instantânea, mas começa em um instante. E esse instante pode ser agora, pois sua realidade é maleável, mutável, moldável. A ferramenta que esculpe essa realidade é sua consciência. Transforme seu interior, e seu exterior seguirá sempre, sem exceção. Se há algo essencial a reter deste texto, é que você já nasceu rico, não em termos financeiros, mas em potencial, em poder criador, na capacidade de transformar sua realidade a partir da imagem que nutre de si mesmo. A verdadeira transformação não começa do lado de fora, mas dentro, no invisível, no que você acredita sobre quem é e o que é capaz de realizar. Apenas isso já é suficiente para mudar o curso de uma vida. Mas é apenas o começo. A jornada continua. Se você está verdadeiramente comprometido com sua transformação, o próximo passo está disponível. No próximo texto, você subirá mais um degrau em sua escada de sabedoria e clareza, se tornando 1% melhor do que é agora. Esse pequeno incremento, acumulado dia após dia, pode levá-lo a um lugar que hoje parece inatingível. Obrigado por me acompanhar até aqui. Aguardamos você no próximo texto.